Temos novas informações sobre negócio fechado no Fluminense e reforço tricolor já tem data para se apresentar ao Flusão. Além disso, tem um supercomputador aí subestimando o Fluminense e o presidente da CBF promete mudanças. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. O Fluminense está negociando 2 jogadores com o clube do Remo lá do Pará. E essa notícia saiu ontem, né, pelo Ronaldão da RS, que é um jornalista paraense que faz a cobertura dos clubes de lá. De acordo com ele, o Kaique Almeida, zagueiro hoje no Sub-20, tricolor, está sendo emprestado para o Remo. E além dele também o volante Freitas. O Freitas é um jogador que teve um destaque na Copinha de 2023, chegou a subir profissional com o Fernando Diniz, nunca teve muita sequência, depois perdeu espaço, estourou a idade do Sub-20 e não conseguiu oportunidades na equipe profissional tricolor. Está sendo negociado com a equipe paraense e a Central Fluminense, além de confirmar essa informação, conseguiu apurar também que será, de fato, né, um empréstimo até o final da temporada, né? O Freitas vai ficar lá, Freitas está no elenco do Fluminense ainda, o Freitas vai ficar lá até o final de 2025, já embarcou ontem à noite, tá, para Belém do Pará, onde vai assinar o contrato com o clube do Remo até o final de 2025, uma ótima oportunidade para os 2 jogadores, né? O Kaique Almeida a gente também lembra, né? Foi vendido ao Watford da Inglaterra, por lá não conseguiu se firmar, acabou voltando ao Fluminense, de certa maneira sendo devolvido ao Fluminense, volta pro Sub-20, tem jogado na equipe Sub-20 do Fluminense, mas a gente sabe que é uma categoria que vem sofrendo com muitas dificuldades, né? O Sub-20, muita rotação de jogador, o Wesley Natan, por exemplo, vai jogar no 17 às vezes, volta pro 20, vários jogadores do 20 vão profissional, fora os que já pularam, né, a categoria, enfim. É uma categoria que tem sempre muitas dificuldades, então o Kaique Almeida está conseguindo jogar por lá, mas não tem um destaque tão grande quanto ele pode ter no Remo, uma equipe já indo pro profissional, né, jogando ali com alguma sequência, alguma frequência no time titular. Tanto para ele quanto para o Freitas pode ser uma excelente oportunidade. Essa é a nossa torcida, claro. Boa sorte para eles nessa nova etapa da carreira. Concretizou a negociação pelo atacante Soteldo do Santos, será sim reforço do Fluminense e já tem data para se apresentar à delegação tricolor lá nos Estados Unidos. Soteldo vai jogar nessa terça-feira pela Venezuela, o seu país, nas eliminatórias. Vai jogar lá em Montevidéu contra o Uruguai, às 8 da noite. Logo após isso, vai viajar para os Estados Unidos, já direto, tá? Para se encontrar com a delegação tricolor, tá lá em Colômbia, né? O elenco tricolor tá em Colômbia se preparando para o torneio e tudo mais, e o Soteldo vai direto para lá. Tendência é que o anúncio oficial do atacante seja feito ao longo dessa terça-feira. E aí a gente tem aqui alguns números interessantes levantados pelo portal SofaScore, eles publicaram na rede social deles aqui, sobre o Soteldo, né, pelos clubes e pela seleção que ele esteve, né, desde 2023 para cá. Jogou no Santos, no Grêmio e, claro, na seleção venezuelana. Desde então são 108 jogos, sendo 83 como titular, 9 gols marcados, 18 assistências distribuídas, 26 grandes chances criadas, e aqui os números que chamam mais atenção, tá? 236 dribles certos, um número bastante expressivo para a quantidade de jogos que ele fez, 349 bolas recuperadas, também um número bastante expressivo, e 202 faltas sofridas, outro número muito expressivo, uma nota SofaScore nesse parâmetro geral de 7. E aí é importante frisar 2 coisas para você. Primeiro, você pode baixar gratuitamente o aplicativo SofaScore correndo no comentário fixado desse link aqui para ter acesso às estatísticas do Soteldo, de outros jogadores, acompanhar as partidas do futebol mundial em tempo real. E também quero falar, claro, dos números do jogador. 9 gols e 18 assistências em 108 jogos não é nada espetacular por parte do Soteldo. Ele já teve fases muito melhores na carreira. E isso é algo que a gente tem que entender, tá? O Soteldo é um jogador que vem para o Fluminense, não vem alta, tá? Ele não vem alta. Alta ele viria se fosse em 2020, quando ele saiu do Santos lá pro Toronto. Aí beleza. Nesse momento da carreira, por mais que ele tenha conseguido algum destaque com o Renato Gaúcho no passado no Grêmio, o Soteldo não está em alta. Isso quer dizer que eu sou contra o jogador? Não, eu particularmente sou a favor da contratação, tá? E eu acho que o Soteldo tem potencial para jogar muita bola. Teve questões extracampos no Santos, tem toda a questão de que no Santos é um clube que tem muita bagunça e ninguém dá certo. Um exemplo que eu sempre dou quando eu cito o caso do Soteldo é que o Nonato, não é nenhum jogador que eu gosto, mas o Nonato era reserva no Santos da Série B e aqui no Fluminense hoje ele é útil, é um cara da rotação, foi por muitas vezes titular com o Renato Gaúcho. Então assim, isso ilustra muito bem como eu acho que o Santos não é muito parâmetro para o cara que acaba não conseguindo se destacar, tá? Precisa aumentar, claro, esse número de gols, de assistências dadas aqui com a camisa do Fluminense a partir do momento que ele assinar,
mas eu acho sim uma boa contratação por parte do Tricolor. A gente encorpa muito esse meio pra frente, assim, vamos falar aqui entre nós com todo respeito. O Keno joga um jogo, fica 5 fora. O Canóbio, pelo amor de Deus. Então o Soteldo eleva muito esse nível do ataque do Fluminense. Eu pelo menos penso assim, quero saber a sua opinião. Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Falar um pouquinho de Xerém agora, porque hoje à tarde vai ter partida pelo Brasileirão Sub-17. O Corinthians vai receber o Fluminense lá em Guarulhos. A gente tem aqui a lista de relacionados do Tricolor para esse jogo. Os goleiros são Daniel Bruno e o Zafir. Laterais, Arthur Rian, Daniel Ribeiro, Danilo Soares, Miguel Henrique e Richard Wendel. Os zagueiros, Fábio José, Gustavo Manuel e Cassiano. Volantes, Pablo Henrique, Paulinho, Peter, Ronald e Juan. Meias, Breno Campelo, Caio Henrique, Zinaran Lucas. Atacantes, Jean Carlos, João Pedro, Luiz Miguel e Riquelme. Algumas coisas aqui pra gente destacar, tá? O João Pedro vai poder fazer a estreia dele no torneio, estava machucado e tudo mais. Centroavante dessa equipe sub-17 do Fluminense, faz muito gol. Não jogou ainda na competição, está recuperado. E aí um jogador que estava atuando, né, fazendo parte desse elenco, que permanece, é o Jean Carlos. A gente, quando falou do último jogo do sub-17 aqui, eu fiz questão de destacar o belo passe de 3 dedos que ele deu ali para o segundo gol do Fluminense na partida. Ele segue com a equipe no sub-17. Dentre os desfalques, o goleiro Eduardo, foi o grande destaque ali do jogo contra o São Paulo, ficou de fora dessa partida. Ele e o atacante Bernardo estão no DM, se juntaram a outros 6 jogadores do Fluminense. E o Lohan, Sony e o Wesley Natan estão fora porque estão em outras categorias, né? O Wesley Natan é um cara que é um peregrino das categorias do Fluminense, né? Ele pode jogar na 17, joga no 20, também já foi relacionado profissional. Ele, enfim, nesse jogo não vai jogar no sub-17 não, tá em outra categoria. E desse time do Fluminense relacionado, quero destacar 3 jogadores. O Arthur Rian, a gente falou, né, ao longo dessa última semana, convocado novamente para a Seleção Brasileira Sub-17. E os outros 2 que eu vou destacar são outros jogadores que também já foram convocados para essa categoria, para além do Wesley Natan, que a gente já falou um pouquinho mais a fundo aqui, que é o Caio Henrique e o Naran Lucas. Todos eles estão relacionados para ajudar o Fluminense a conseguir essa grande vitória contra o Corinthians hoje à tarde pelo Brasileirão Sub-17. Indo agora para o Sub-18 tricolor, pela Copa Prata do torneio Metade ao Mundo Sub-18, o Fluminense goleou o Atlético Huila da Colômbia. Falei Copa Prata porque o que acontece? O Fluminense teve uma primeira fase ali, não se classificou. E aí quem classificasse jogaria a Copa Ouro, quem não classifica joga a Copa Prata. É algo parecido como rola no Cariocão, com a Taça Rio agora, né? Que é o torneio ali, o prêmio de consolação de quem não consegue classificação para a próxima fase. Então, é isso, o Fluminense está nessa Copa Prata. Jogou contra o Atlético Huila da Colômbia e meteu 3-0, passou por cima. Eu tenho os gols para mostrar para vocês aqui na tela. Se liga aí. O primeiro gol foi esse aí, ó. O Arthur Henrique recebeu, dominou, bateu bonito e abriu o placar para o Fluminense. Belo gol do atacante tricolor. Depois o Thiaguinho, ó, na raça, roubou a bola, saiu cara a cara com o goleiro e ampliou para o Flusão. E o último gol, a tabelinha ali com o Caio Borges. E o Eric Silva finaliza ali para o fundo das redes, dando números finais à partida. Fluminense 3-0 nos colombianos, se classificando, portanto, para a semifinal. E aí é importante destacar, tá? O Thiaguinho, meio-campista, que fez esse segundo gol na raça ali, né, dando carrinho, roubando a bola, foi eleito o melhor jogador dessa partida. Então, meus parabéns aqui para ele. Fluminense passando para a semifinal da Copa Prata do torneio Metade ao Mundo Sub-18. Recém-eleito presidente da CBF, o Samir Chaldi já está fazendo várias promessas ali de mudanças no futebol brasileiro. E agora já tem mais uma que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. A galera chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Jorge Filho, de Búzios, para o Ivadir, de Hortolândia, em São Paulo, para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, para o Robson, de João Dourado, na Bahia, e para o da Mata, lá de Petrópolis. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. É verdade que ele não teve o apoio do Fluminense. O Fluminense, junto com diversos clubes, foram contra a eleição do Samir Chaldi na CBF, apoiaram lá o Reinaldo Carneiro Baixo, que acabou sequer conseguindo formar a chapa. Mas desde que assumiu, vem prometendo diversas mudanças. E agora
A nova novidade, vamos botar dessa maneira, também permitindo aqui a redundância, é que ele está criando um grupo de trabalho específico para começar a debater o fair play financeiro. É uma pauta que o Fluminense é um dos grandes expoentes ali pregando, né? Fluminense, Internacional, Fortaleza, o próprio Flamengo também defendem muito que precisa haver um fair play financeiro no futebol brasileiro. Agora o Samir Chald, presidente da CBF, cria esse grupo de trabalho específico para debater essa questão. E aí os envolvidos nessa tarefa vão ter 90 dias para começar a esboçar ali a regra do fair play financeiro no futebol brasileiro, né? Até porque a gente fala muito de fair play financeiro como uma coisa única, mas cada país, cada liga tem suas determinações específicas do que tá e do que não está no fair play financeiro. Isso precisa ser debatido para ver o que a gente vai colocar aqui no Brasileirão. Ele, claro, deu uma declaração falando sobre isso. Foi o seguinte, abro aspas. Esse grupo de trabalho será formado por representantes do CBF, federações estaduais, dos clubes das séries A e B, além de especialistas em finança, governança e direitos esportivos. Queremos um debate plural e técnico que reflita a realidade do nosso futebol. Então tá aí a declaração do presidente da CBF, e aí essa é uma questão que o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, falou muito, né, insistiu muito nisso no simpósio de direito esportivo que rolou lá no Salão Nobre das Laranjeiras, tem cerca de 2-3 semanas. Você vê vários clubes aqui do futebol brasileiro que simplesmente não pagam, não cumprem os seus compromissos e acabam tendo vantagens competitivas contra quem está querendo cumprir. Um caso que o Mário fez questão de enfatizar foi no Corinthians do ano passado. O Corinthians brigava lá com o Fluminense pau a pau contra o rebaixamento. Chegou no meio do ano, o Fluminense fez suas contratações para sair da degola como saiu. E de acordo com o Mário Bittencourt, tudo está sendo pago direitinho. Mas o Corinthians foi lá e contratou o Depay por 3 milhões, contratou fulano, Beltrano, Ciclano, contratou um timaço e saiu lá da zona do rebaixamento, que estava junto com o Fluminense, para uma vaga na Libertadores. Só que o Corinthians é acusado por diversos clubes de não estar pagando, de não pagar ninguém. O presidente do Cuiabá já falou isso abertamente, o presidente do Atlético Paranaense já falou isso abertamente. É uma grande questão que atrapalha no futebol, né? De acordo com a visão do próprio Mário, do presidente do Inter, que agora me fugiu o nome, mas se não me engano é Alessandro Barcelos, do Marcelo Paz, que é o CEO lá do Fortaleza, é muito isso, né? De que você, o time que fica na linha ali, tenta cumprir seus compromissos financeiros, acaba sendo prejudicado para quem é perdulário, vamos botar dessa maneira aqui. Então, é uma pauta muito cara ali do futebol brasileiro, que o presidente da CBF agora promete, né, começar a estudar essas mudanças. Sabe que agora a tecnologia está cada vez mais em alta, né? Então tudo agora é inteligência artificial, supercomputadores fazendo análises, etc e tal. E aí a Opta, né, que tem um supercomputador que faz grandes previsões sobre acontecimentos, vai fazer uma previsão sobre a Copa do Mundo de clube. Mas eu vou falar para vocês, tá? O Fluminense está sendo subestimado aqui nessa previsão desse supercomputador. Isso porque eles colocam o Fluminense com 0% de chance de ser campeão do torneio. Fluminense, Botafogo e outras equipes aqui com 0% de chance de ser campeão. Para passar de fase, o Fluminense tem 39,4% de chance. Aí para passar das oitavas, 9,7%, né, para chegar nas quartas de final. Para chegar na semifinal, ele bota aí 1,8% de chance do Fluminense. E para chegar na final, 0,3% e ser campeão, 0%. Mas o que me chama muita atenção aqui é que ele coloca o Fluminense como não o segundo favorito do seu grupo, né? Porque para mim isso é nítido. Os favoritos do grupo do Fluminense. O grupo é Borussia, Fluminense e Borussia, né? Fluminense é cabeça-chave, Fluminense, Borussia, Ulsan e Mamelodi. Para mim é nítido que os favoritos são Fluminense e Borussia. Claro, pode acontecer uma zebra, pode acontecer alguma outra coisa e tudo mais, mas os favoritos são esses. De acordo com esse supercomputador aqui, que aparentemente não entende nada de futebol, o Mamelodi Sundowns está mais cotado para passar de fase do que o Fluminense. As chances do Mamelodi de passar de fase, de acordo com eles, é de 47,1%, para chegar nas quartas de final 13,2%, chegar na semifinal 2,8%, final 0,6% e ser campeão mais chance que o Fluminense, 0,1%. Claro, uma chance irrisória, mas tem mais chance. Então, pela ordem aqui que eles colocam, né, o Borussia Dortmund é o favorito do grupo, depois o Mamelodi e o Fluminense em terceiro e o Ulsan em quarto. Então, assim, eu acho que o Fluminense está sendo subestimado nisso aqui, com todo respeito ao Mamelodi, é o atual vice-campeão africano, foi campeão da África do Sul com muita vantagem para os seus adversários, mas tem que respeitar um pouquinho mais o Fluminense, tem que respeitar um pouquinho mais a força do futebol brasileiro. Eu não tô falando só pelo Fluminense não, tá? O Botafogo, por exemplo, tá também numa situação bem parecida com o do Fluminense. Claro que eu acho que o grupo do Botafogo é mais difícil que o do Flu, mas também é um
time que eu tô achando aqui que tá sendo bastante subestimado por esse supercomputador da Opta. Mas tá aí a informação, né? De acordo com eles, o favorito a ser campeão do torneio é o Paris Saint-Germain. Aí também é mole, né, o supercomputador fazer uma previsão dessa, né? A gente sabe que os europeus são mais fortes. O atual campeão da Champions é o Paris Saint-Germain. Aí é mole fazer essa previsão, né? De que eles vão ser o campeão, acho que são quem tem mais chance. Enfim, segundo lugar, Manchester City. Terceiro lugar, Bayern de Munique. Essa é a ordem do supercomputador da Opta para a Copa do Mundo de Clubes. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Concorda com essa análise? Acha que o Fluminense está sendo subestimado? Acha que, enfim, poderia ser feito diferente essa análise? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.